Um livro recentemente lançado em Florianópolis propõe uma nova forma de enxergar o papel do Ministério Público nos dias de hoje. É a obra Ministério Público e Democracia, entre o compromisso de ajustamento de conduta e o compromisso significativo. Vamos conversar sobre esse livro, as atribuições do Ministério Público e muito mais a partir de agora, aqui na TV AL. E a nossa convidada hoje é a doutora Vanessa Wendhausen Cavalazzi, Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, também doutora e mestre em Direito e Políticas Públicas. Doutora Vanessa, que prazer te receber aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda ao Vamos Conversar. Que delícia estar aqui com vocês, contigo, com os telespectadores. Vamos fazer conversa boa hoje. Vamos bater papo. Vamos. Para começar, né? Você é Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Certamente muita gente tem dúvida, né? O que faz um Procurador-Geral de Justiça? Bom, o Procurador-Geral de Justiça, no caso a Procuradora, é o chefe do Ministério Público. E o que faz esse Ministério Público, né? O Ministério Público é responsável por defender os direitos da sociedade, os direitos fundamentais da sociedade. Aí a gente fala de saúde, de educação, a gente fala de meio ambiente, direitos do consumidor, a área criminal. Então, toda essa gama de direitos que a sociedade tem é defendida pelo Ministério Público. E quando você fala em defender os direitos, de que forma que ele defende esses direitos? É difícil, né, para o público entender o que esse Ministério Público, assim, né, o que essa instituição, onde ela está. Isso, né? Exatamente. Nós somos promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça, que estão nas promotorias de justiça no estado inteiro, Rafaela. Nós estamos nos fóruns, numa parte destinada ao Ministério Público, às vezes em sedes próprias, e nesse lugar as pessoas de todo o estado podem nos procurar para tratar de assuntos relativos aos seus direitos do consumidor, aos seus direitos relacionados à infância e juventude, quando há um abuso sexual de crianças e adolescentes, quando há violência contra a mulher, quando há um ataque ao meio ambiente. Todas essas situações são situações onde as pessoas que nos assistem podem procurar a promotoria de justiça lá da sua comarca e ser atendido por um promotor, por uma promotora de justiça. Então, e às vezes a pessoa vai numa polícia ou vai num outro órgão, ela pode ir lá e também no Ministério Público, ou tem alguma diferença? Em tais casos procura a polícia, por exemplo, em outros casos o Ministério Público. Há essa diferenciação? Quando nós temos uma situação de crime, né, aconteceu um crime. Bom, aconteceu um crime, o primeiro passo é procurar a polícia. Né? A polícia vai confeccionar um inquérito policial e vai remeter para o Ministério Público apurar judicialmente o que aconteceu e responsabilizar as pessoas que cometeram esse crime. Quando se trata de um direito, da defesa de um direito propriamente dito, quando a gente está falando, por exemplo, de uma criança que não tem acesso à escola, né? Ou de uma criança que tem seus direitos violados, aí a ideia, aí a indicação é que procure o promotor e a promotora da sua comarca lá no fórum ou na sede do Ministério Público para entender quais são os seus direitos e para ter os seus direitos defendidos em juízo. Né? E a partir do momento, então, que essa pessoa chega no Ministério Público, ela é atendida por um procurador, como você falou, e como é que é o encaminhamento, a tramitação desse pedido dela, por exemplo? Até que seja resolvido, leva quanto tempo em média? Varia muito. Nós podemos ter, por exemplo, uma notícia, uma denúncia de que um crime ambiental está acontecendo, né? Ou que há uma violação do direito ao meio ambiente, ao meio ambiente limpo, enfim, rígido. Essa pessoa vai até o Ministério Público, faz essa notícia, o Ministério Público apura junto aos órgãos, toma as medidas necessárias ou fora da área judicial, diretamente com o poder público, ou, se não for possível resolver com o poder público, aciona a justiça, né, entra com as ações necessárias, e aí a gente tem uma variação muito grande. Quando a gente consegue fazer isso fora da justiça, vai muito mais rápido, né? Quando a gente precisa acionar a justiça, aí certamente vai demorar um pouco mais. Dá para se dizer que a ideia, então, quando o caso, qualquer caso, chega no Ministério Público, a ideia é evitar que ele vá para a justiça? Com certeza. Esse é o nosso maior objetivo. Resolver o que for possível
fora do ambiente judicial. A justiça é um ambiente congestionado, que demanda uma série de procedimentos que estão muito engessados, formalizados, que depende de um ritmo diferente daquele que a gente pode imprimir quando a gente está tratando diretamente com as pessoas envolvidas, né? Quando a gente pode fazer um acordo, quando a gente pode colocar por escrito aquilo que vai ser cumprido e garantido a quem precisa. Doutora Vanessa, dá para ter uma ideia de mais ou menos em quanto por cento dos casos vocês conseguem efetivamente evitar que o problema vá parar na justiça? Rafaela, sabes que isso nós ainda não temos esses dados. Esse é um dos nossos sonhos, porque a nossa gestão, e falo da minha gestão, nós chegamos à chefia da instituição com a ideia de que o Ministério Público precisa investir mais em autocomposição. Autocomposição é isso, é o acordo entre as partes. E para isso nós estamos fazendo várias iniciativas diferentes. Por exemplo, nós aproximamos a escolha das prioridades do Ministério Público da população, da regionalidade, da localidade. Ao invés de nós termos prioridades de atuação de caráter estadual, nós dividimos o Estado em 11 regiões e vamos a cada uma delas discutindo as prioridades de atuação do Ministério Público com os promotores da região. Porque cada região é muito peculiar. Com certeza. Pensa assim, violência doméstica no meio-oeste. Tem características muito próprias, né? E muito diferentes de uma violência doméstica que acontece em Itajaí. Uma violência doméstica no meio-oeste atinge prioritariamente uma mulher agricultora, uma mulher que está no interior do município, que tem mais dificuldade de acessar os equipamentos. Uma violência no litoral atinge uma mulher com uma vivência urbana, portanto, com mais facilidade de acessar os equipamentos públicos. São necessidades distintas e por isso devem ser olhadas com um olhar diferente, com uma atuação diferente do Ministério Público. Então essa é a ideia, conhecer as necessidades locais e atender melhor essas necessidades. E a gente está descobrindo coisas muito impactantes e muito interessantes sob o ponto de vista de poder atuar melhor, né? Por exemplo, no extremo oeste, nós tivemos um aumento do suicídio, por exemplo, entre crianças e adolescentes, impressionante. Isso de quanto tempo para cá? Nos últimos 4 anos. A média nacional gira em torno de 6 por 1000, né? 6 suicídios por 1000 pessoas. No extremo oeste de Santa Catarina, de 20 crianças e adolescentes por 1000. Mas o que justifica esse número tão alto? Isso é o que precisa ser investigado. Que loucura. Até agora, isso era tratado de uma forma homogênea, né? Nós tratávamos esses dados de uma forma estadualizada, sem considerar a peculiaridade de que naquele lugar esses números são muito mais intensos, né? Por exemplo, no meio-oeste, nós temos um índice de violência doméstica muito mais alto do que em outros locais do estado, o que recomenda um olhar mais atento a essa situação naquele lugar. E por aí vai, nós temos problemas diferentes em regiões diferentes do estado. Doutora, a maior parte dos casos que chegam até vocês em Santa Catarina são de que áreas? Das diversas áreas da nossa atuação, Rafaela. Tem alguma que chama mais atenção? Nós temos uma preocupação muito grande agora, nesse momento, com violência contra as mulheres. E também com crime organizado. São duas áreas assim, que requerem um olhar muito atento, por razões distintas, é claro, né? A violência contra a mulher nos espanta porque ela apresenta dados em Santa Catarina impressionantes. O primeiro deles é que nós não conseguimos deixar a casa dos 50 casos. Subimos de 57, caímos para 54 ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Mas continuamos na casa dos 50. Não tem baixado. Não, isso nos diz que nunca há uma queda sustentada dos níveis de feminicídio, né? Então, isso já chamaria atenção. Mas mais do que isso, se a gente adiciona aí o dado de que 28%, quase 30% das decisões de medidas protetivas contra a mulher são simplesmente descumpridas por quem deveria cumpri-las, ou seja, o agressor, a gente entende que precisa olhar
com mais atenção, né? A gente está falando de decisões judiciais que são descumpridas. Qual é a outra área de atuação do Poder Judiciário onde a gente tem um índice de quase 30% de descumprimento de decisão judicial? Não existe isso, né? Então, mas não é só isso. Além desse detalhe, nós temos o fato de que as mulheres que não denunciaram, as mulheres que não procuraram a polícia, não denunciaram os agressores, estão mais expostas a serem mortas. 90% das mulheres que não procuraram a delegacia, não procuraram o Ministério Público, dessas 51 mulheres que morreram no ano passado, 90% delas não havia procurado nenhum órgão público. Já tinham sido agredidas, muito provavelmente, não tinham medida protetiva. Isso. E a pergunta que nós devemos nos fazer é o que nós Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, o aparato policial, o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos fazer para que a gente consiga atrair essa mulher para as nossas estruturas, né? Nós precisamos inventariar o que a gente está fazendo e melhorar o atendimento. Inclusive vocês lá no Ministério Público têm um espaço para as mulheres, né? Um acolhimento para elas, acho que é por telefone, também pessoalmente. Chama-se Navite, né? O Navite é um espaço de atendimento para as vítimas e pretende ser um núcleo que faz todos os encaminhamentos necessários ao atendimento dessa mulher. Então ela nos procura e se ela precisa de atendimento pela saúde, ela já sai de lá com a marcação desse atendimento na saúde agendado. Se ela precisa de assistência social, já um contato com CRAS ou com CREAS para que haja o atendimento. Se ela precisa de atendimento psicológico, isso já é providenciado. Se ela precisa de atendimento por um advogado para pensão alimentícia, divórcio, isso também é providenciado. Então, pretende ser um ponto de referência onde ela pode se valer para que todos os serviços estejam disponíveis de maneira mais fácil. Em caso de agressão, ela vai primeiro na polícia, depois no Ministério Público? Isso. O interessante é que ela procure as estruturas da polícia, faça o boletim de ocorrência, seja ouvida nas estruturas da polícia e, na sequência, entendendo ser necessário, procure o Ministério Público, a estrutura do Navite, para que ela possa ser atendida e encaminhada para todos esses serviços de atendimento. Só detalhe um pouquinho para a gente, daí como é que o Ministério Público age, né, nesses casos de violência doméstica? Nós temos duas situações importantes a ser consideradas a partir da identificação de que o direito penal sozinho não consegue dar conta do fenômeno. Quando eu te falei, por exemplo, que a gente tem 51 feminicídios no ano passado e a gente não deixa a casa dos 50, isso também nos diz que a gente precisa avançar da esfera penal, não utilizar só a esfera penal como um instrumento de combate a esse tipo de fenômeno. Nós temos feito isso muito bem na esfera penal, né? Nós denunciamos, esses agressores ficam presos, o processo anda muito rápido e o júri, porque feminicídio é um caso de júri, o júri, né, os jurados têm respondido muito bem, né? Essas pessoas, esses agressores são condenados a penas altíssimas. Mas, de novo, os números não caem. Então, isso nos diz que nós precisamos ter outras políticas públicas de suporte para que a gente possa superar esse tipo de violência. E que políticas são essas? Nós precisamos ter mais casas de acolhimento de mulheres, porque não é possível deixar o fenômeno da violência se nós não temos para onde... levar as mulheres. Exatamente. Para abrigá-las por exatamente. um tempo. Nós temos pouquíssimas casas ao redor do Estado. Há uma iniciativa agora do Estado que abriu um edital para a construção, se eu não me engano, de 9 casas ao redor do Estado, mas nós temos que multiplicar essas iniciativas. De outro lado, nós precisamos de programas, de grupos reflexivos para homens também, porque os números mostram que esses homens, eles replicam essa violência com outras mulheres. Com certeza. Eles não param na primeira. Já, né? Exatamente. Repetição de padrão. Exatamente. Então, esses grupos reflexivos
são um instrumento para que essa violência não seja repetida com outras mulheres. Nós precisamos aumentar o número de grupos reflexivos ao redor do Estado, nos nossos municípios. Porque é um trabalho de prevenção também, isso que é importante. Isso. Nós precisamos ter um trabalho mais efetivo, educativo, dentro das escolas. Isso precisa fazer parte da cultura dos catarinenses, da cultura do nosso povo, da nossa gente, de que a violência contra as mulheres não faz parte da nossa vida, não pode fazer parte, não pode ser naturalizada. Não dá para aceitar nenhum tipo de violência, são diversos os tipos, né? Então, veja, a gente precisa, além da responsabilização penal, a gente precisa de uma série de outras políticas para dar conta desse fenômeno. E aí qual é o papel do Ministério Público? Vamos dizer assim, empurrar o poder público, articular com o poder público a realização dessas... Garantir que eles tomem atitudes e ações para... disponibilizar esses serviços. Então, aí, quando tu me perguntas lá atrás, mas qual é de verdade o trabalho do Ministério Público? Talvez esse tipo de trabalho seja o melhor trabalho do Ministério Público. Estruturar os serviços, ajudar a estruturar os serviços, articular as redes para que esses serviços sejam disponibilizados e a gente vá avançando no combate a esses números horríveis, né? Horríveis. Que maravilha poder entender um pouquinho mais como é que funciona. Doutora Vanessa, agora mudando um pouco de assunto, né? Você recentemente, agora em setembro, lançou um livro que chama Ministério Público e Democracia, entre o compromisso de ajustamento de conduta e compromisso significativo. Sim. Inclusive, você trouxe o livro aí para a gente ver, né? Tá aqui. Olha aí, que lindo esse livro. Do que fala ele? Ele trata desse novo olhar que a gente pretende dar à atuação do Ministério Público, né? Apostar mais na escuta ativa e na construção coletiva do que na ação ou na construção mais impositiva. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma realidade social muito distinta daquela de 1988, quando o Ministério Público foi desenhado, né? Naquela época a gente tinha um mundo analógico. Nós não tínhamos celular. Internet estava... Não sei se você é da época em que a gente tinha que consultar a Barça para ir procurar. Sim, eu sou do tempo da Barça. Isso. Não revela. Hoje, quando nós queríamos nos comunicar com outra pessoa, nós mandávamos cartas. Sim, que demoravam eu sou do tempo da meses. Carta. Ai, que saudade. Isso. Hoje nós vivemos um mundo do instantâneo. Sim. E uma mistura entre o digital e o analógico, né? Os nossos filhos hoje, quando eles estão em casa, na verdade eles estão no mundo e o mundo inteiro está dentro da nossa casa porque... é um clique ali e pronto, né? Clique, pronto. Todo o conhecimento do mundo está na mão da gente. Isso fez com que nascesse uma gama de problemas muito diferentes do que aqueles problemas que a gente tinha lá atrás. Problemas muito mais complexos e que não respondem aos instrumentos anteriores que a gente tinha para tratar deles. Antes a gente chamava o prefeito, chamava o poder público e dizia, olha, nós precisamos que o senhor repare isso aqui, que o senhor pague isso aqui, que o senhor acerte aquilo lá. E o acordo estava feito, a gente negociava o prazo de cumprimento disso. Com o passar do tempo, essas obrigações que a gente passava a tratar com prefeitos e com secretários começaram a ficar um pouco mais complicadas. Vou dar um exemplo. Acessibilidade. Como é que eu trato de acessibilidade da mesma forma em Florianópolis e em Tangará? Eu vou dizer aos nossos telespectadores que Tangará fica no meio oeste de Santa Catarina e é uma cidade em vértice, mas em vértice mesmo, como videira, assim. E Florianópolis uma cidade bem mais plana. Então, nós temos uma série de adaptações que nós temos que fazer da acessibilidade para Tangará, que são muito mais complexas do que aquelas que a gente tem em Florianópolis. Pessoas em situação de rua, né? É um problema altamente complexo que mexe com uma série de estruturas, precisa envolver uma série de estruturas para ser resolvido. Então, esses problemas, eles precisam de todo mundo na mesa, não só o prefeito, o secretário, mas as pessoas envolvidas, né? A sociedade civil organizada, os usuários, todos dando o seu diagnóstico, como vem o problema e contribuindo para a construção da solução. Porque a construção de uma solução aceitável só pode ser feita pela colaboração de todos. E aí
a beleza do negócio é que quando você constrói junto, quando todos são donos da solução, ela passa a não ser só do Ministério Público. Ela é da comunidade, ela é da sociedade, ela é do poder público e, portanto, fica muito mais fácil executar. O compromisso significativo é justamente isso. É um compromisso que, ao invés de partir do Ministério Público para o poder público, ele parte das pessoas em conjunto, amarrando as soluções em conjunto. Muito bem. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? 4 Foi anos. sua tese de doutorado, né? Foi minha tese de doutorado. Foram 4 anos de estudo. Aqui dentro está um pouco das experiências que eu vivi nas diversas promotorias, né, por onde eu passei. Eu costumo contar aos promotores, em algumas palestras que a gente tem dado pelo Estado, uma passagem que revela um pouco dessa mudança de cultura. Eu falo que quando a gente está apurando um problema, a gente usa um instrumento chamado inquérito civil. O inquérito civil é um parente do inquérito policial e ele serve para investigar o que aconteceu. E quando um inquérito civil é instaurado, a pessoa que está do outro lado, ela se sente culpada, ela se sente sob investigação. Quando, na verdade, com problemas complexos, ela precisa se sentir parte do problema e parte da solução. E aí um dia eu estava em São Joaquim, e nós estávamos trabalhando com a adequação da fila de espera para atendimento psicológico e a coordenadora do CAPS lá de São Joaquim, ela talvez nos veja, chegou na minha frente e disse, cheia de papel debaixo do braço antes da reunião, e disse, doutora, eu queria saber se a senhora quer resolver ou se a senhora quer investigar. E aí eu pensei, qual será a resposta certa? E eu falei, não, eu quero resolver o problema. E ela disse, que bom, então deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. E espalhou uma série de papéis na minha frente e disse, olha, doutora, nós temos essas psicólogas, elas cumprem o horário que tem que cumprir, só que o horário que elas estão fazendo não atende a população, porque a população precisa ser atendida, procura a gente em outros horários. Sim. Então, nós não precisamos de mais psicólogas, nós precisamos adequar o horário de atendimento. Uma mudança simples. Isso, e uma mudança que passou pela perspectiva com a qual ela me enxergava. Sim. Se eu quisesse investigar, ela estaria numa posição defensiva. Ela não ia compartilhar aquelas informações comigo. Mas como eu queria ajudar a resolver e não investigar, a construção da solução aconteceu de maneira diferente. É isso que a gente prega. Esse instrumento, Rafaela, foi utilizado na África do Sul, pela Corte Constitucional da África do Sul, em relação ao déficit de moradias. Esse compromisso significativo? Isso. Foi uma adaptação do instrumento que eles utilizaram lá para melhorar as condições de moradia da população de baixa renda, né, que viviam nas townships, viviam apartados, né, depois do regime do apartheid, viviam ainda à margem da sociedade. Foi utilizado esse compromisso significativo para resolver problemas complexos de moradia naquele país. Eles viviam em favelas, né, com condições baixíssimas de moradia, em locais às vezes invadidos, né, e o Estado, de outro lado, não tinha dinheiro suficiente para dar conta de adequar tudo aquilo. De outro lado, tinha os proprietários daquelas terras que também desejavam ser ressarcidos do imóvel que havia sido invadido. Então, a Corte Constitucional, que estava julgando esse primeiro caso, parou tudo, né, e disse, não, agora vocês vão sentar, vocês vão conversar e daqui a 6 meses me tragam uma proposta de solução a partir daquilo que vocês entendem o possível e adequado. E assim foi feito. Que seja bom para todo mundo. Exatamente, e assim foi feito. E esse instrumento foi sendo lapidado. E veja, nesse sentido, a justiça não ultrapassa os limites da legitimidade democrática, não se substitui o poder executivo na definição de como a política pública tem que acontecer. De outro lado, as pessoas abrem mão de uma implantação do direito naquela extensão grande que
poderiam desejar em função das possibilidades orçamentárias. Então, há um acordo de vontades para que as coisas possam acontecer num tempo mais adequado e de uma forma mais adequada. Muito bem. E você traz isso no seu livro. E que possibilidade que existe de efetivar isso, né? De trazer isso para a prática? Isso. E aí é interessante dizer que aqui também há um rompimento de cultura do Ministério Público. Quando a gente fala numa implantação de tudo ou nada de direitos, então assim, o Ministério Público define qual é a extensão da aplicação do direito à saúde e diz, vai ser assim, ou você estará descumprindo aquilo que nós combinamos, você engessa a possibilidade de avançar, porque o prefeito vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Aí, normalmente, o Ministério Público diz, então vamos parcelar isso em muitas vezes. E aí, esse parcelamento de vezes, às vezes, ele ultrapassa o mandato para o mandato seguinte, acaba não sendo encampado pela administração seguinte e a implantação do direito se perde. O que a gente propõe, e aí é o rompimento de cultura, é que talvez a implantação do direito não seja tão extensa, talvez a gente recue, abra um pouco a mão em relação à extensão do direito, mas ele possa ser implantado de uma maneira mais rápida, mais efetiva. E nós vamos avançando para e passo de uma maneira mais adequada, mais possível de ser realizada. Que maravilha! Tomara que isso seja efetivado o mais breve possível, que a gente possa ver o Ministério Público num novo tempo, fazendo ainda melhor o que ele já faz tão bem. É o nosso desejo. Né, doutora? E o livro, inclusive, tem um prefácio do ministro Barroso, é isso? Sim, o ministro Barroso foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. A banca aconteceu 2 dias antes da minha posse. Uau. Foi um período conturbado. Fizeram parte da banca o ministro Barroso, o ministro Fachin, o doutor Hermes Zanetti, que é um promotor de justiça conhecido da área, a doutora Flávia Piovesan, que já atuou nas cortes de direitos humanos internacionais. Enfim, foi uma banca difícil. De peso. difícil. Doutora, no livro você fala também em desigualdade social. Abrange um pouquinho, detalhe um pouquinho. É uma preocupação nossa, porque se nós avançamos em educação, em saúde, nós temos indicadores nos últimos 30 anos que vêm melhorando paulatinamente, devagarzinho, mas eles vêm melhorando. Mas a questão da desigualdade ela ainda é persistente. Se a gente pensar que desde 88 até hoje, cerca de 27% de tudo que o país produz vai para o 1% mais rico do país. É uma loucura isso. Exatamente, isso não mudou, isso gira em torno de 30, 28, 27, fica nesses níveis, né? Então isso nos preocupa e isso induz a necessidade de nós pensarmos em políticas públicas que olhem para essas pessoas com um olhar atento. E aí vem o livro. Vem a ideia de que o Ministério Público é guardião da democracia e que a democracia não é apenas o direito de eleger alguém ou de ser eleito. A democracia não só é pleito eleitoral, a democracia também é a garantia de direitos. Viver dignamente. Né? Exatamente. Intimamente ligada com a dignidade humana, com a garantia da dignidade humana. E para você garantir dignidade humana, você tem que garantir direitos fundamentais. Então, essa tarefa do Ministério Público de garantir saúde, educação, assistência social, através de políticas públicas, induzindo, empurrando o poder público a articular essas políticas públicas, é uma tarefa que precisa ser aperfeiçoada. E a ideia, então, de procurar concretizar essas políticas públicas fora do judiciário de uma maneira mais articulada, mais rápida, mais consensuada, né? E onde o promotor ou a promotora não ocupa um espaço de dono do acordo, mas de articulador de todo o acordo, ou seja, onde ele ajuda a encontrar essas soluções, isso é o que a gente propõe. E mirando justamente na diminuição das desigualdades. Muito bem. E em quais áreas é mais necessária, né, essa mudança de olhar do Ministério Público?
Eu falo dessas 3 áreas de uma forma muito intensa, né? Assistência social, educação e saúde, né? Quando a gente fala de educação, hoje nós temos 95% das nossas crianças dentro da educação básica. Mas se a gente olha para a educação infantil, nós vemos que os índices de Santa Catarina de vagas para a educação infantil ainda estão muito aquém do que poderiam ser. Nós temos índices de 40%, 35% em vários municípios. E isso faz com que a mãe dessas crianças não consiga trabalhar, portanto, faz com que a renda dessas famílias seja menor do que poderia ser e, portanto, perpetua desigualdade. Então, esse é um foco importante de atuação. De outro lado, saúde. Nós temos um sistema único de saúde que precisa ser valorizado, né? Tem muitos problemas, mas ele é modelo, né? Ele é modelo, ele é referência, ele precisa ser aperfeiçoado. E dentro da saúde, nós precisamos olhar com um olhar diferenciado para a saúde mental. É impressionante como as internações, por exemplo, compulsórias por problemas de saúde mental aumentaram desde a pandemia. Isso não é um discurso retórico. Nós começamos a avaliar nesse percurso aí ao redor do estado esses índices e nós chegamos à conclusão que eles, em 4 anos, aumentaram em média 150%. Em algumas regiões, Rafaela, 240%. O número de internações compulsórias em 4 anos aumentou. Preocupante. Muito preocupante. Isso diz pra gente que a gente tem que fortalecer o atendimento ambulatorial, para que a gente não descambe para uma internação compulsória. Então, aí também merece um novo olhar, um foco de atenção importante. E por fim, na área da assistência social, e aí não só assistência social, mas assistência social, segurança pública, saúde, enfim, as pessoas em situação de rua. Mesmo nos pequenos municípios, eu parti de Florianópolis em direção ao interior com a crença de que os pequenos e médios municípios de Santa Catarina não tinham problemas relacionados às pessoas em situação de rua. Mas eu estava muito enganada. Nós temos poucas pessoas comparado às cidades grandes em situação de rua, mas houve um aumento exponencial. E esse aumento, ele decorre de muitos fatores. O primeiro é que o nosso país empobreceu. Só que ele não empobreceu igual para todo mundo. Ele empobreceu, as pessoas mais desprotegidas, mais vulneráveis, empobreceram mais e foram parar na rua. Nós temos problemas de saúde mental, pessoas que foram parar na rua em função da saúde mental. Nós temos pessoas que estão na rua porque estão se escondendo da polícia, com mandados de prisão preventiva em aberto. Então, é uma questão... E temos a questão das drogas, né? Enfim, cortando todo esse fenômeno. Então, nós temos um colorido muito grande, um problema que é multifatorial, e para enfrentá-lo, nós vamos precisar usar todas as ferramentas, assistência, saúde, segurança, todos os nossos instrumentos sendo utilizados para debelar esse fenômeno, né? Então, a gente precisa atender, a gente precisa, às vezes, internar, a gente precisa colocar atrás das grades quem devia estar e não está. Nós precisamos preparar essas pessoas para trabalho e renda. Então, é outro foco de atuação importante do nosso tempo, né, de agora. São muitos os desafios. Sim. Há muito trabalho pela frente, né, doutora? Sim. Você fica até quando na frente do Ministério Público? São só 2 anos. São só 2 anos. São só 2 anos. Mas termina os 2 anos à frente, mas depois segue trabalhando. Com certeza. Pelas causas, não tem como, né? Com certeza. Eu vejo no Ministério Público um grande potencial de auxiliar a tornar mais rápida a aquisição desses direitos, sabe? O Ministério Público é como se fosse... Eu falo uma palavra, um catalisador, ele acelera a aquisição de direitos. Então, quando a gente funciona bem, a gente faz com que a sociedade tenha direitos garantidos de uma forma mais rápida e mais consistente. E é isso que a gente quer. Você falou em guardião da democracia. Isso está escrito na Constituição. Nós somos a única instituição nomeadamente pela Constituição, guardiã da democracia. E quando a gente olha isso, Rafaela, normalmente as pessoas remetem à questão eleitoral.
E eu acho que a função mais importante nessa seara é aquela que eu disse, de guardião dos direitos, da dignidade humana. Isso, é isso. Que é fundamental, e que é lindo. Voltando aí para o livro, o que te levou a escrever sobre isso? A angústia de querer atuar de uma forma proativa e mais efetiva e mais resolutiva na diminuição das desigualdades. Como essa instituição, que é defensora da democracia, guardiã da democracia, que é o braço forte da sociedade, que tem esse papel de empurrar a história, como ela pode, nesse mundo tão diferente do que era em 88, né? Tão sinuoso, tão analógico e digital, como essa instituição pode agora, com novas ferramentas, ser efetiva? Inclusive, você falou desses novos tempos que nós estamos vivendo, que exige uma adequação do Ministério Público. Aproveitando esse gancho, nós estamos em tempos de crimes cibernéticos. E como é que o Ministério Público vem atuando com relação a isso? Esse é um grande desafio. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que os crimes cibernéticos, eles não são promovidos por lobos solitários. Eles não são pessoas isoladas que resolvem cometer crimes pela internet. Há toda uma organização criminosa que se vale desse território, que é muito mais desregulamentado do que o território físico, para oferir lucros. Então, as organizações criminosas perceberam que é muito mais fácil cometer crimes nesse espaço cibernético do que no mundo físico, e migraram para lá. E isso tem desafiado as instituições a também se adequarem a esse novo combate. O que o Ministério Público tem feito? Nós temos um CyberGaeco agora, já faz algum tempo, 2 anos, e nós estamos investindo no aperfeiçoamento tecnológico desse combate a esses crimes na internet. Além disso, nós entendemos que sem articulação com outras instituições, a gente não vai à frente. Então, a ideia é que nós tenhamos parcerias com a Polícia Civil, que também tem um laboratório de crimes cibernéticos, para que a gente consiga otimizar o combate, não fazer retrabalho, né? Não se sobrepor nas nossas investigações, turbinar a nossa atuação e, de novo, investir em tecnologia. Nós adquirimos agora uma ferramenta que faz análise de lavagem de dinheiro em criptomoedas, porque nesse panorama cibernético, a lavagem de dinheiro também é cibernética. Sim. Então, essa ferramenta nos ajuda a combater a lavagem de dinheiro nessa seara. Nós estamos adquirindo agora um equipamento que faz a quebra de celulares, que consegue fazer a leitura da quebra de celulares mais modernos, né? O iPhone 15 é um desafio, e agora nós teremos essa ferramenta que só existe no Paraná, né? Nenhuma das nossas instituições tem. Nós vamos adquirir uma para o Ministério Público e com recursos do Fundo de Reaparelhamento de Bens Lesados, de reparação de bens lesados, nós vamos adquirir uma para a Polícia Científica também. Então, tentando capacitar os nossos recursos humanos e investir em tecnologia. Não tem volta, né? Esse é o caminho. Não tem volta. Doutora Vanessa, o nosso tempo está terminando e eu queria que você deixasse as suas considerações finais, a sua mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que eu deixo é no sentido de que quem está nos vendo olhe para o Ministério Público como um braço forte da sociedade, que procure a instituição, que se aproxime da instituição, porque só se faz Ministério Público, nós só podemos cumprir o nosso papel de uma maneira efetiva, de uma maneira adequada, se nós estamos juntos da sociedade. Então, não deixe de, tendo um problema, tendo um direito violado, de procurar os promotores e promotoras de justiça ao redor de todo o Estado. Contem com o Ministério Público, nós estamos de portas abertas. Doutora, adorei conhecer mais a fundo o trabalho de vocês. Parabéns, obrigada. Ainda mais sucesso. Obrigada, né, por serem os guardiões da democracia e por fazer valer os nossos direitos. Muito, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço muito, estou sempre à disposição para conversar com vocês, com os catarinenses também. Obrigada a você de casa e assim nós vamos encerrando o Vamos Conversar de hoje. Tchau, tchau.